Boa noite. Boa noite. Vamos começar então. Já coloquei para gravar. Cecília, boa noite. Mica, você pode colocar para a gente, por favor? Sim. Meu Deus. Oi, Cecília. Está me ouvindo bem? Está conseguindo ouvir, Cecília? Bom, são coisas de tecnologia, né? A gente sabe que logo se ajusta. Boa noite, Cecília. Bom, vamos lá. Nós vamos dar continuidade, então, à leitura do livro. Nós paramos no subcapítulo O Episódio de Complexo. É isso mesmo, né? Nesses últimos encontros, a doutora Verena Kest tem nos... não está conseguindo ouvir? Mica, você consegue ouvir? A Manu também? Sim, aqui tá normal. Sim, consigo também. Eu acho que é lá. O Mica, coloca no grupo lá para a Cecília, às vezes ela sair e entrar novamente. Ah, isso. Sim. Que às vezes ela já respondeu. Tá bom, obrigado. Gente, a Verena Cast, depois vocês deem uma olhadinha no Instituto Ânima de Ribeirão Preto, que é coordenado pela Idalina, pela doutora Idalina. Ela todo ano faz o simpósio de primavera. E neste ano o tema vai ser sobre a criança, e uma das palestrantes vai ser a Verena Cast. Né? Então, como nós estamos estudando a doutora Verena, a linguagem dela, ela vai, então, dar uma palestra no simpósio. Eu quero ver se eu consigo participar. Mas precisa entrar lá no Instituto Ânima de Ribeirão Preto, no site, para ver como que funcionam as inscrições. A palestra, o simpósio, ele é online, então eu super indico, viu? É um instituto muito sério, e os docentes, já fiz cursos lá, já participei de um simpósio lá também, e, e pensei em compartilhar aqui com vocês, tendo em vista que nós estamos estudando uma das obras da Verena. Bom, vamos continuar falando então sobre complexos, que é um tema importante, né? Como nós estamos já familiarizados nesses últimos encontros, temos então tratado dessa questão da vida psíquica. E é uma questão tão grande, que, curiosamente, a doutora Verena deixou, assim, várias páginas do livro dela reservadas, sabe, para isso. Por isso, vamos seguindo na linha de raciocínio que a Verena Cash nos apresenta, tá? No encontro anterior, nós falamos sobre ser ignorado como um complexo. Talvez aqui entraria alguns sinônimos, né? Assim, a rejeição, o abandono. Me parece que essa temática de complexo na vida das pessoas, de muitos de nós, é uma temática assim que se repete muito. E hoje ela vai trazer então um exemplo, vai trazer um caso sobre complexo. Uma mulher
que tem um complexo sobre ser ignorada, conta: lembro-me claramente de uma situação em que fui negligenciada. Era uma tarde de domingo, sugeri à mãe que pudéssemos ir fazer uma caminhada. A mãe olhou para mim de longe e disse: não dou atenção às sugestões de pessoas tão pequenas. Senti-me infinitamente só, desvalorizada, diminuída. Depois fui embora e brinquei de passeio de domingo à tarde com as minhas bonecas. É impossível dizer se sua mãe realmente disse essa frase. O que a mulher descreve aqui é um clássico episódio de complexo. Ela descreve um choque com a sua mãe e o sentimento associado do eu infantil. E uma imagem também está associada a isso. Ela se sente diminuída. Não deu certo, Cecília? Cecília está com problemas no áudio dela, né? Poxa, é tão difícil que a gente não consegue ajudar, assim, sabe? Ô, Mica, tenta colocar no grupo lá para a Cecília, para ela entrar pelo celular, de repente, Sim. tá bom? Eu acho que ela já reiniciou e tal. Realmente, problemas assim podem acontecer mesmo. Mas vamos seguindo, né? De repente, depois a Cecília pode acessar a gravação, tá? Vamos só voltar aqui no ponto que a Verena comenta anteriormente no livro, que a questão do complexo é uma questão, assim, de como a pessoa absorve o fato, e não do fato em si. Então, não podemos, inclusive ela ensina isso, sobretudo aos psicoterapeutas, que não julguem as pessoas, que não julguem as situações, quando não as conhece. Então, dizer assim, poxa, a sua mãe é uma rejeitadora, a sua mãe é uma pessoa difícil, isso para um psicoterapeuta é algo que não cabe. Mas quando surge uma narrativa de complexo como essa que nós estamos lendo aqui, nós podemos dizer como deve ter sido difícil para você naquele momento. Porque o que conta para nós é a experiência afetiva, são as imagens que aquela pessoa está narrando. Então, me parece que ela volta aqui nesse ponto de uma maneira sutil, reforçando, então, o que ela comentou lá atrás. Aí ela continua, ela descreve um choque com sua mãe e o sentimento associado do eu infantil, e uma imagem também está associada a isso. Ela se sente diminuída. Ela também acrescenta a estratégia que escolheu para lidar com isso. Ela encena com suas bonecas aquilo que queria ter feito concretamente com tua mãe, com sua mãe. Um passeio no domingo à tarde. Assim, a mulher já tinha um estilo criativo para lidar com esse complexo quando criança. Ao descrever um episódio de complexo, é impossível dizer se essa situação realmente aconteceu psicologicamente. Realmente aconteceu psicologicamente. Ela é real e tem um efeito. Tais episódios de complexo são provavelmente episódios mais generalizados. As afirmações das pessoas que agem como agressores em nossos complexos podem ser muito precisas. Também podem ser confirmadas de fora, por exemplo, por irmãos. Entretanto, várias declarações que abrangem todo um campo de declarações relacionadas também podem ser comprimidas em uma única afirmação, ou seja, generalizadas. Tal episódio de complexo corresponde a uma situação-chave e explica por que esse complexo ainda é eficaz. Uma vez encontrada tal situação-chave, podemos fazer perguntas sobre outras situações-chave na área do tema do complexo.
Quando perguntada sobre isso, a mulher disse que não era apenas sua mãe que a ignorava. Nos 3 primeiros anos letivos, ela frequentava uma escola onde um professor dava várias aulas ao mesmo tempo. Havia 6 turmas na mesma sala. Esse professor dizia regularmente aos pequenos: fiquem quietos. As crianças pequenas não devem ser ouvidas ou vistas. Elas devem apenas estar presentes e sempre limpinhas. Olha que interessante, né? Se repete. Deu certo, Cecília? Oba! Que bom. Então, aqui se reforça, né? Mais uma camada, imagina, mais uma camada da situação complexa. Gerações de alunos ouviram essa frase e ela também era repetida e recitada em voz alta em reuniões posteriores. Essa experiência ativou a experiência-chave original e o complexo foi reforçado. Não sabemos por que a mãe reagiu daquela maneira e como a criança realmente se sentiu em relação a isso. Possivelmente a mãe estava muito triste ou sobrecarregada. Não havia espaço para a filha pequena, ela não tinha o direito de participar da vida. Isso magoou uma criança profundamente. Depois ela vai para a escola e ouve novamente a mesma mensagem. Vou parar um pouquinho aqui rapidamente para a gente imaginar a quantidade de complexos que podem habitar o nosso sistema interno com frases similares e repetidas, não só na questão como essa, né, de ignorar uma criança, de desvalorizar, de invisibilizar, mas como, por exemplo, tantos outros exemplos. Eu tenho esse lugar de fala, então eu consigo reconhecer o quanto é doloroso para uma criança homossexual, por exemplo, numa escola, o que ela escuta. E o que é reforçado isso ao longo do tempo, na família, na comunidade religiosa, no bairro, né? Então, assim, também tem o lugar de fala, como uma pessoa introvertida, o que uma pessoa mais quietinha, ou uma criança, um adolescente mais silencioso, escuta. Então, aquilo vai criando campos de força psicológica, então que o Jung denominou de complexos. O exemplo que a doutora está dando aqui, nós podemos ampliar para muitas e muitas outras situações. Uma mulher, por exemplo, uma questão cultural, familiar, como a mulher é vista? O homem, como que ele lida com os sentimentos dele? Se vocês assistiram a série Adolescente, se não assistiram, assistam, porque ali vai trazer à tona uma questão, assim, valiosíssima e muito, muito presente nas nossas famílias, muito presente nas psiques das crianças, dos homens, que é o lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, lidar com a rejeição, sobretudo. Então, assim, vale a pena, sabe? A gente, inclusive, eu tô com vontade de até fazer um encontro para a gente conversar, mas eu quero que vocês assistam o filme, a série primeiro, Adolescente, para a gente fazer um encontro de 1 hora e meia, sobre o filme numa perspectiva da psicologia junguiana, da psicologia dos complexos, da psicologia do feminino, do masculino. Rende muito, vai, nossa, isso rende pano para manga. Ô, Mica, você pode continuar, por gentileza? Não sei se a Mica tem algo a dizer também, né? Não sei. Abra, gente, converse, porque isso aqui realmente é um tema que é para mexer o cadeirão. No bom sentido. Eu fico pensando, né, continuando também o assunto do encontro anterior, né? O quanto muitas vezes as situações externas também ganham essa força, né? Não só a frase repetida, mas às vezes
uma mesma situação em contextos diferentes, né? Então, o mesmo enredo, vamos dizer assim, né, em cenas diferentes, né? Relacionamento de trabalho, por exemplo, relacionamentos afetivos, enfim, né? Exatamente. Aqui caberia muito a narrativa do Patinho Feio como uma narrativa do complexo de rejeição em vários contextos diferentes e a redenção dele. Como que se dá a redenção desse complexo? Uhum. Porque o conto traz uma redenção. E a redenção do Patinho Feio é justamente essa. Ele encontra a família de alma dele. Ele encontra a família de alma dele. Então, quantas vezes, assim, dentro de um núcleo familiar, um complexo ele é fortalecido e fortalecido e fortalecido, e mesmo já na vida adulta, aquela pessoa, aquele indivíduo, não consegue escapar daquilo. E aí vai ser necessário o reconhecimento, a busca da família de alma. Ou seja, a minha família de sangue nem sempre é a minha família de alma. E nem sempre eu vou encontrar a minha redenção na minha família de sangue. Isso aqui abre um outro capítulo. Vamos continuar? Pode continuar, Mica, por gentileza. Depois, ela vai para a escola e ouve novamente a mesma mensagem. A mulher está convencida de que também foi ignorada por seus colegas de escola e diz em retrospectiva que sempre se comportou da mesma forma, da forma mais discreta possível, para não incomodar ninguém. Ela se retirou para sua imaginação. Tudo o que ela queria experimentar em sua vida, ela experimentou assim, pelo menos em sua imaginação. Assim, a experiência-chave que ela havia descrito pôde facilmente ser expandida. As emoções associadas a esses episódios de complexo são as mesmas e continuam a ter um efeito até hoje. Ela se sentiu e ainda se sente sozinha, pequena, sem valor, incapaz de mudar a vida. As outras pessoas que a negligenciam são, então, é claro, muito grandes e muito importantes. O polo agressor do complexo é transferido dela para essas outras pessoas. Ela praticamente vive na expectativa de ser negligenciada. Gente, só um pouquinho, Mica. Olha a força que o complexo faz. Faz com que a pessoa inconscientemente tenha já uma expectativa de negligência, no caso aqui desse complexo. E essa expectativa cria uma realidade à sua volta, cria um cenário de negligência. Vamos seguir. Olha, preste bem atenção nisso, no que um complexo ele é capaz de fazer conosco. Ele cria uma realidade ele já é uma realidade psicológica, e então vai se criando uma realidade externa, né? Vai se criando um cenário mesmo de negligência. Ela se retira para sua imaginação como uma precaução, mas depois reclama que a vida passa sem que ela possa aproveitá-la. Não é necessário voltar para a situação de formação original para reconhecer corretamente o complexo. A psicologia profunda tem uma veia um tanto arqueológica. Se não houver melhora no tratamento de uma pessoa, há uma tendência de identificar um problema que ocorreu ainda mais cedo na infância, na suposição equivocada de que se a situação problemática formativa fosse finalmente encontrada, o problema poderia ser resolvido. Os complexos, no entanto, são frequentemente localizados no período pré-verbal, ou seus fundamentos são pré-verbais. Os complexos não resultam, exceto em situações traumáticas, de uma colisão única, mas muitas vezes da repetição da mesma colisão relacional. Na minha opinião, não é preciso voltar a essas primeiras impressões para poder trabalhar os complexos.
É possível selecionar uma experiência-chave posterior que é enfatizada emocionalmente e, portanto, está viva na memória. Porque certamente mexendo num ponto do complexo vai se mexer em toda a estrutura. Essa é uma perspectiva junguiana, que difere da perspectiva freudiana. E a gente jamais pode dizer quem está certo e quem está errado. São perspectivas, são manejos diferentes. Ela diz aqui que os complexos, né, são frequentemente localizados no período pré-verbal. Nossa, isso é muito assim importante de assinalar, porque nós, da psicologia analítica, damos tanta ênfase aos métodos projetivos, aos métodos não verbais. A caixa de areia, o desenho, a pintura, a argila. Sobretudo a caixa de areia, que é uma metodologia que eu, particularmente, eu tenho um carinho muito grande. A Mica já fez o curso do Sandplay. O Sandplay, ele tem essa capacidade de acessar níveis pré-verbais através, então, das cenas que são montadas na caixa de areia. Em 10 anos de clínica, vou fazer 11 anos de clínica, eu posso provar isso empiricamente. O quanto uma pessoa é beneficiada quando vai para a caixa de areia, seja criança, adolescente, adulto, idoso. Porque está lidando justamente com o campo do cérebro que não é o campo lógico, racional, é o campo emocional, cujos registros são os primeiros na nossa formação. A nossa formação, ela começa justamente com os registros emocionais, afetivos, não verbais. O ego vem depois, né? A consciência é formada depois. O complexo como constelação de vítima e agressor. Abre um parênteses aqui, porque não tem como não lembrar disso, né? Algumas vezes, algumas pessoas me perguntam, André, o que você acha da constelação familiar? Eu falo, olha, não acho nada. Eu não acho nada porque eu não conheço. Eu não conheço. Tá? O Conselho Federal de Psicologia tem um posicionamento sobre essa prática. No entanto, assim, eu, André, tá? Como pessoa e como profissional da psicologia, a gente só pode falar de algo que a gente realmente conhece. Mas o que a constelação familiar traz, daquilo que eu conheço, não é nada de novo. Eles só pegam, né, alguns conceitos e práticas e eles colocam uma nova roupagem para esse uso. A minha maior preocupação é quem usa, porque abrir feridas é fácil, mas que cuidar das feridas e acompanhar o ferido. E não é só na constelação familiar que eu digo isso em qualquer prática terapêutica. Abrir feridas é muito fácil. Pôr o dedo lá, ó, tá, né? Mas está fazendo isso para quê? Você vai conseguir acompanhar isso? Ou a pessoa vai voltar para casa sangrando, sozinha? Então, isso me faz tremer. Em qualquer contexto, tá? Pode ser religioso, em qualquer contexto. Lidar com feridas psíquicas é assunto sério e a gente precisa de muito conhecimento. Voltando, a constelação familiar, então, só está trazendo algo que já existe. Então a gente tem que parar um pouco desse complexo de irmão mais novo, sabe? Tipo de, ai, porque o outro, deixa os outros. Os outros estão fazendo o que eles querem, sabe fazer. Vamos nós, né, que estamos estudando psicologia, fazer o nosso, e fazer o nosso bem feito. Bem feito. E aqui nesse subcapítulo, ela vai trazer a questão, então, de como é constelado, dentro de uma dinâmica de complexo, a questão de vítima e agressor, que é o tema do livro dela.
O complexo é normalmente representado como um choque entre uma figura que pode ser facilmente vista como o agressor e uma vítima. Isso está relacionado à definição do complexo de Jung, diz o Jung. O complexo surge, obviamente, do choque entre uma necessidade de adaptação e a constituição especial e inadequada do indivíduo para suprir essa necessidade. Olha de onde surge o complexo. Eu tenho uma necessidade e, de repente, a Mica, numa determinada situação, ela não consegue suprir. Então, esse choque inicia-se, então, a formação de um complexo. É dali que ele surge. Agora, uma adaptação não surge no vácuo, mas normalmente é trazida até nós por pessoas. Quando imaginamos nossa estrutura complexa, temos uma imagem de uma pessoa maior diante de uma pessoa menor. Olha o desenho. Volta lá, Mika, só para a gente ver o... Olha lá. Quando imaginamos nossa estrutura complexa, temos uma imagem de uma pessoa maior diante de uma pessoa menor, ou seja, alguém que pode, que tem, que oferece, e alguém que não pode, que não tem, que recebe. A narrativa do episódio de complexo descreve o choque, geralmente, entre um adulto e uma criança. Também entre um irmão e o eu narrador. A emoção que a criança experimentou na época é descrita em detalhes. A narrativa evidencia em qual área da vida o narrador foi inibido. O eu narrador é isso, né? Quando realmente você... Parece que você está narrando uma experiência e coloca alguém como testemunha, né? Nossa, eu queria que você estivesse lá. Quando tinha 2 anos, não acredito que meu pai fez aquilo comigo. Ele fez, você acredita? E olha que eu com 40 anos, a gente nota o tom, né, o eu narrador, é o eu que está narrando a experiência de dor. Inclusive, eu estou bastante inclinado, viu, o próximo livro aqui no Clube de Leitura, a gente estudar sobre traumas, sobre o mundo interior do trauma. Eu estou bastante inclinado, sabe, de propor isso para vocês, mas vamos seguir. A mulher mencionada acima tinha a impressão de ser vista e, portanto, se via incapaz de exercer um efeito sobre o mundo. A mulher mencionada acima tinha a impressão de ser vista e, portanto, se via incapaz de exercer um efeito sobre o mundo, mas, em compensação, conseguia obter esse efeito ainda mais em sua imaginação. Essa vontade de ver e ser vista é inibida. Sua aproximação ao mundo e sua apresentação ao mundo é prejudicada. Muito do que pertence à presença normal do eu está inibido nela. E assim o seu senso de autoestima também é severamente prejudicado. Esse não ser visto está ligado à autovalorização. Claro. Um complexo sobre ser ignorado também poderia ter sido definido de forma bem diferente. A afirmação do complexo poderia ser: você é tão feia que eu não vou mais olhar para você. Tal afirmação teria um efeito diferente. Pelo menos atestaria que a pessoa existe de forma inaceitável, mas presente. Uma pessoa ignorada, porque ela não é como deveria ser, uma pessoa é ignorada porque ela não é como deveria ser, mas na verdade não somos simplesmente não vistos, só por sermos uma criança. Em um episódio de complexo, se expressa não apenas o tema de inibição, mas está presente também um tema de desenvolvimento.
O tema de desenvolvimento em conexão com o episódio de complexo descrito seria: devo aprender a ser visto, devo me tornar visível, devo aprender a ver. Olha a redenção começando a acontecer quando a gente está diante de uma cena de complexo em desenvolvimento. Gente, essa questão de ser ignorado mexe profundamente conosco. Isso é base narcísica, é base de existência para a formação do nosso eu. Quem nunca viu uma criança se escondendo para ser encontrada? É muito comum isso. Elas se escondem. Quando eu atendia crianças, a primeira coisa que elas faziam, elas subiam as escadas primeiro que eu e encontravam um lugar na minha sala para se esconder, para serem vistas, achadas, olhadas. O que parece ser uma simples brincadeira é um mecanismo psicológico de existência. Bom, tudo bem? Então, o complexo, então, ele não só se expressa na questão da inibição, mas a doutora está dizendo aqui que também ele se expressa numa questão de desenvolvimento. Eu devo aprender a ser visto. Então, senhores, quem está aí, né, talvez se identificando com um complexo como esse, de ser ignorado, de ser ignorada, o trabalho de desenvolvimento é esse. Comece a aprender a ser vista. Faça o seu trabalho, mostre, poste. Hoje em dia as redes sociais servem muito para isso, né? É uma janela. Ah, mas é que eu não gosto. Vamos lá, vamos aprender a ser visto? Vamos nos tornar visível? Vamos aprender a ver? Aprender a ver, porque as pessoas que não são vistas, muitas vezes têm dificuldades de perceber outras pessoas em certas situações. Às vezes eu peço isso para alguns pacientes, né? Comece a postar uns stories, alguma coisa assim. Para receber like? Não, você está fazendo um exercício. Você está saindo do lugar da inibição e você está indo, colocando a cara no sol, vamos dizer assim, né, entre aspas. Você está indo se mostrar. Olha o que eu fiz, que lindo. Olha o meu crochê, sabe? Ó, tira, mostra. É um exercício. Ai, André, eu não consigo. Ah, consegue, uma hora você vai conseguir, vamos lá. E aí chega uma hora que eles conseguem, né? Mica, você prossegue para a gente mais um pouquinho, por gentileza? Sim. Em um episódio de complexo, se expressa não apenas um tema de inibição. Está presente também um tema de desenvolvimento. O tema de desenvolvimento em conexão com o episódio de complexo descrito seria: devo aprender a ser visto, devo me tornar visível, devo aprender a ver. Aprender a ver, porque as pessoas que não são vistas muitas vezes têm dificuldades de perceber outras pessoas em certas situações. Quando um complexo é inconsciente, o eu se vivencia como uma vítima desse complexo. Que culpa tem essa mulher em relação ao fato de ser ignorada por todos? Para que então ela se veja obrigada a se retirar para sua fantasia, que também já não é mais tão satisfatória quanto era antigamente. O episódio de complexo, como um todo, está representado em nossa psique, mas lidamos com isso de tal forma que normalmente nos identificamos com uma parte infantil. Os adultos então dizem: eu ainda sinto o mesmo que sentia quando estava com a minha mãe. A parte adulta é projetada. Isso se expressa na afirmação. Não é apenas um complexo. Os outros realmente me ignoram o tempo todo. E assim voltamos ao tema de vítima e agressor. Nós nos identificamos com a parte infantil do complexo, que é principalmente a parte da vítima. Projetamos a parte adulta, que geralmente é a parte agressora. Em uma idade relativamente avançada, é possível dizer: eu reajo assim porque minha mãe sempre me ignorou, ou eu reajo assim porque os outros,
pai, mãe e irmãos sempre me ignoraram. Os irmãos também desempenham um papel importante no desenvolvimento de complexos. Projetamos facilmente a parte agressora sobre as outras pessoas. Também delegamos essa parte a elas, fazendo com que elas também se comportem no sentido do complexo. Dessa forma, uma pessoa continua a ser vítima desses agressores. Mas essa experiência relacional, enfatizada pelo complexo, está presente em nossa psique como um todo. A vítima e as partes agressoras também estão representadas em nosso inconsciente, para que possamos nos identificar com ambos os lados. Poderíamos também projetar os dois lados. A mulher que tem um complexo sobre ser ignorada possui uma grande capacidade de ignorar tudo o que ela não quer ver, de não ouvir tudo o que não quer ouvir. Ela faz isso repetidas vezes de uma maneira muito particular. No entanto, todo ser humano tem que ignorar os outros ocasionalmente a fim de atingir um determinado objetivo ou satisfazer uma necessidade específica. Normalmente, no entanto, sabemos quem ignoramos. Essa mulher, no entanto, não vê quem ela está ignorando. Quando compartilhamos essa observação com ela, ou até mesmo mencionamos que ela poderia estar identificada com a mãe de seu complexo, que a ignora, e que poderia, portanto, estar se comportando dessa forma em relação a si mesma e em relação aos outros, ela insiste vigorosamente que ela sempre vê todas as pessoas. Vamos fazer uma pausa aqui? Complexo, né, gente? É realmente assim, a dinâmica do complexo, vale a pena a gente ler, reler, reforçar o que a Verena Cast está dizendo, porque assim, a dinâmica do complexo pode ser diferente para cada pessoa, tá? E a identificação do eu com aquele complexo também pode ser diferente para cada pessoa, é isso que ela está narrando ali. Então, no caso dessa mulher, olha que curioso, né? Ela não consegue enxergar, se dar conta, ter consciência de que ela está replicando o que a mãe fazia com ela mesma, e talvez com algumas pessoas. E é muito difícil sair da posição de vítima e encontrar essa outra posição que nós somos agora aqueles que ignoram, né? Ia falar uma palavra difícil, mas aqueles que ignoram. Eu estou me ignorando. Eu estou. Eu. E pensa numa coisa fácil de fazer isso, né? Então a gente crucificar o outro, às vezes por décadas a fio, fazemos tranquilamente isso. Mas o trabalho de olharmos para nós e fazer, eu estou fazendo isso comigo, esse trabalho exige, eu sempre repito isso aqui no clube, né? Humildade, gentileza, muita gentileza e muita verdade. Muita verdade. Dar conta desse baque, sabe? Eu julguei tanto fulana, pode ser mãe, pai, sei lá quem for, e eu estou fazendo igualzinho. Mas que coisa. E aí a gente faz, então, o processo de assumir a repetição do complexo. Criamos, então, quando a gente assume o que está ocorrendo, vamos, então, fazendo o trabalho de desidentificação, né? Tipo, eu sou eu, meu complexo é o meu complexo, e eu vou me fortalecer. A minha identidade, a minha personalidade, vou me reconstruir. Bora lá. Mas é muito fácil, né, assim, esse complexo que está aqui, tomar novamente, sabe? E aí eu volto a fazer o trabalho de novo. Eita, escorreguei. A gente tem que ter muita misericórdia da gente nessas horas. Poxa, de novo, sem brigar. Por isso tem que ser gentil. Poxa, escorreguei de novo, mas calma, caiu, levanta. Vai, deixa eu fazer o trabalho de novo.
que eu sou mesmo, o que eu gosto mesmo, qual que é a minha identidade mesmo, o que eu acredito, quais são os meus valores, vou fazer diferente, e aí, sabe, ao longo do tempo, esse complexo, ele vai estar por aqui, mas ele vai deixar, então, de criar isso, Cecília, muito, o auto-perdão, muita gentileza consigo mesmo. Porque não vai ser fácil, não vai ser numa vez só, numa semana. Quando o ego está identificado com o complexo, é um trabalho longo, paciencioso, artesanal, gente, é o único que a gente pode ter, assim, ir acompanhando, tá, ok, vamos lá, você não é isso, volta então, volta, o que que você é mesmo? O que que você gosta mesmo? O que você não gosta? O que você não acredita? Vamos, e então, eu gosto de trabalhar com os meus complexos assim. Poxa, olha aí eu de novo lá. Tá bom, tá aí de novo. Ok, quem quer o André? Bora. Então a gente vai realmente fazendo o trabalho interior desta forma, tá? Não é macio, não é um caminho aveludado, é um caminho de pedras, mas é o caminho interno. E é o melhor trabalho que a gente pode fazer por nós, tá bom? Descortinar os padrões que a gente carrega, fortalecer a nossa identidade e seguir o nosso caminho de individuação. Gente, é isso. Paramos por aqui. Na semana que vem, nós seguimos dessa parte onde ela está falando dos irmãos. Que os irmãos também desempenham um papel importante no desenvolvimento de complexos. Só quem tem irmão sabe, tá? Eu sou irmão, eu tenho irmão, provavelmente, sem sombra de dúvidas, eu devo ter desenvolvido alguns complexos no meu irmão, e ele em mim, e assim vai, né? Só quem tem irmão sabe. Você tem irmão, Cecília? Tem? A Mica tem irmãos? Tenho. A Manu tem 4. também? Tenho também. Ah lá, então nós sabemos, né? Então é sobre isso que a gente vai conversar na semana que vem. Um abraço, gente. Até a próxima. Abraço, obrigada, valeu muito. Peguei o Nada. finalzinho, mas olha, tudo Que a ver, né? bom. Acho que todo Depois mundo você, tem isso, depois né? você assiste lá o comecinho. Eu vi que Tá teve bom, problemas aí valeu, técnicos, né? obrigada. Para reler novamente, para levar para a vida, né, André? Isso daí a gente vai trabalhar na existência inteira, os complexos. Acho que não tem quem não tenha, né? Não tem quem não tenha. Gostei da sua frase. O Não tem bom é quem não isso, que é para tenha. ninguém ficar assim, entristecido, porque acho Porque que todos têm, né? isso nos une, né? Sim, estamos unidos. Como a Estamos gente unidos fazia com por a você coleguinha, mesmo. tudo bem. E É tá isso tudo aí. bem, sabe? Tá Tá tudo tudo bem. bem, tá tudo certo. É o tá tudo bem, né? Uma vez eu vi um tatu escrito do bem. Eu falei, isso tá tudo bem, então tá O tudo bom, bem, acho que de gente. tudo, é a gente saber que tem, né, André? Quando a gente percebe que tem, daí a gente vai fazer esse auto, sabe? É tudo auto, né? Autoaceitação, autotratamento, autoacolhimento, sem ser egoísta, né? Mas é Mas que faz parte do processo, né? é tudo alto, mas é também relacional, porque isso que a gente está fazendo aqui, ele é o contrário do alto, né? Ou seja, Pois é, nós estamos ouvindo o outro, nós estamos ouvindo a Verena Cast trazer para a gente esse sim, tema, estamos compartilhando, estamos humanizando essa experiência arquetípica de possuirmos, de termos o nosso sistema psíquico, a existência dos complexos. Então, assim, parece que a leitura, a conversa, as ampliações que a gente faz aqui, coloca a gente numa posição de desenvolvimento. Saímos daquela posição de vítima, sabe? Parece que a gente está sendo tipo Zeca Pagodinho, né? A vida está levando nós, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. E a gente passa a dizer assim, não, a gente sai do lugar de submisso e entra no lugar de protagonista da coisa e fala assim, então eu tenho que, olha o ego, né? Eu tenho que trabalhar esse ponto, eu tenho que pensar sobre isso, eu tenho que.
E a gente está fazendo de forma coletiva também, é muito bonito isso. Mas é bonito isso, porque seu ego fez assim, por um certo tempo, até um trabalho ao contrário. Hoje ele é obrigado a admitir que ele mesmo vai ter que refazer esse caminho, né? A gente tem que pensar em muitas coisas que a gente inconscientemente fez, mas que uma vez percebidas, reconhecidas e assumidas, a gente começa a ter uma nova postura, né? E que difere totalmente de algo egoísta, porque daí a gente está o tempo inteiro trazendo de volta aquilo, né? Fazendo um crivo, né? A gente faz um filtro. Será que eu não estou fazendo isso de novo? Será que eu já fiz ou me deixei ficar nesse lugar? Então, acho que a gente vai se colocando, digamos, vamos colocando os pontos nos is, né? A gente vai tratando disso e vai percebendo a importância de uma estruturação, acho que, do nosso ego, né? Da gente também ficar com esse ego mais equilibrado, esse porteiro nosso, ele ser mais fiel àquilo que é da nossa essência, que a gente tem que resgatar, né? Que lindo isso, né? Olha que linda a imagem que a Cecília está trazendo de forma tão espontânea para a gente, né? Desse porteiro nosso ser mais fortalecido, ser mais preparado. Sim. Gente, o processo de individuação, ou seja, o processo de sermos quem nós somos na vida, de fato, ele ocorre na consciência, não é no inconsciente. Não. É através do ego e da Por isso consciência. que é doloroso, né, André? Então, ele nos traz dor, mas, ao mesmo tempo, ele nos traz uma beleza. Eu acho assim que cada vez que a gente consegue olhar para sabe, um pedacinho que seja daquele complexo, de alguma coisa que a gente vai trazendo, e você pensa, nossa, eu estou conseguindo, estou vencendo isso. Então, pode ser doloroso, sabe? Mas, ao mesmo tempo, tem um sabor de uma conquista, porque você já sabe que aquilo que não estava bem, aquela partezinha, ela já foi retificada. Então, nós mesmos vamos fazendo esse trabalho, que é muito importante. E não tem um tempo definido, a gente não pode ter essa cobrança de querer que seja tão rápido. Afinal de contas, quando eu penso assim, se eu pensar na minha vida, passei tantos anos fazendo isso, como vai ser para reconstruir tudo isso? Mas eu já penso assim, com a consciência desperta, você acaba, de uma forma ou outra, acelerando isso, eu digo acelerando pela sua vontade, né? Pelo seu desejo hoje de você fazer alguma coisa diferente e de construir algo que seja assim muito mais positivo. Então, aí você sustenta, né, essa vontade. E acho que isso que acaba fazendo com que a gente trace, reconduza o nosso caminho e tenha essa esperança, que sempre a gente tem um novo dia para a gente se renovar e conseguir atingir os nossos objetivos, né? Então, esse caminho é longo e é para o resto desta existência e de outras. Exatamente, Cecília, exatamente. Então, assim, olha, eu vou terminar com essa fala da Cecília, sabe? Porque é isso, né? A Mica acrescenta aqui, né? A dor e a delícia de ser o que é. Isso, é isso mesmo. A dor e a delícia de ser, sabe, o que nós somos de fato. É. Tá bom. Gente, receba um abraço e boa semana. Obrigada para vocês, Nos boa encontramos na semana. próxima terça, tá bom? Abraço para todos. Tchau, tchau. Tchau. Obrigada, tchau. Nada, Mica. Obrigado.